Muito difícil ser a última, gente, porque a expectativa é que agora eu arremate e feche tudo que todo mundo falou um pouquinho. Mas o meu papel aqui hoje vai ser falar um pouquinho para vocês sobre a deficiência visual, que é a área em que eu trabalho há 30 anos. Então, fazendo parte de todo esse conhecimento que a gente está tendo sobre os deficientes intelectuais, auditivos, físicos, os transtornos globais de desenvolvimento, também a gente vai ter nos municípios, nas salas de aulas, nas cidades, as crianças com deficiência visual. E no AEE está previsto o atendimento dessa criança também. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre quem é essa criança no período da manhã e algumas estratégias de como trabalhar com essa criança no período da tarde. Então, em primeiro lugar, a deficiência visual ela se divide em duas categorias, o cego total e o aluno com baixa visão. Baixa visão, visão subnormal e ambliopia são termos equivalentes. Então, quando eu digo baixa visão, eu também quero incluir a criança com visão subnormal e também a criança com ambliopia. Vai depender do médico que deu o diagnóstico. Cada tipo de médico tem uma formação e vai escrever ali o conceito de acordo com a sua formação, né? O aluno cego tem muito pouca variação em relação à visão, ele não enxerga e acabou. O aluno com baixa visão tem vários tipos de baixa visão, depende da patologia que causou a deficiência visual. Então, temos baixa visão, por exemplo, que acometem a visão central, que é o caso do aluno com sequela de toxoplasmose durante a gravidez da mãe. Ele não vai ter a visão central, mas ele vai ter a visão periférica, ele vai enxergar com toda a periferia do seu campo visual. Então, aquela criança que vai virar o rostinho, ele está falando com uma pessoa na frente dele, mas ele está enxergando assim, ou a própria lousa, ele está enxergando de lado, muitas vezes assim, com a cabeça para baixo, porque ele tem preservada a visão periférica. E tem também o contrário, tem aquela patologia que acomete a visão periférica. Aí o aluno vai ter preservado o campo visual central. Então, é como se ele enxergasse tudo por um tubo, né? Vocês imaginem pegar um rolo de papel higiênico que acabou e tentar enxergar e mirar tudo por esse buraquinho. Então, para ele poder pegar essa cena toda, ele vai ter que fazer várias varreduras visuais. Enfim, é mais difícil trabalhar com a visão subnormal do que com o cego, porque são muitas nuances, muitas variações, né? O aluno também pode ter fobia à luz, então para ele é ruim sentar embaixo de uma luminária, apesar dele enxergar pouco, a gente imagina que uma luz maior iria ajudá-lo. Depende da patologia, muitas vezes vai atrapalhá-lo, porque ele tem fobia àquele tipo de recurso da luz direta. Aí a gente tem que usar uma luz indireta. Enfim, estou falando tudo isso para dizer para vocês o quanto é importante a gente conhecer o nosso público-alvo, quem é o nosso aluno, né? Que tipo de problema ele tem, como eu posso ajudá-lo, né? Também existem várias definições sobre a deficiência visual. Tem a definição médica, que interessa aos procedimentos médicos. Então, se é cirúrgico, a prescrição dos recursos ópticos, enfim, para isso existe a definição médica. Também tem a definição legal, que é baseado nessa definição que a família vai buscar os benefícios, o próprio deficiente adulto vai buscar as suas vantagens na hora de fazer um concurso e tudo mais. Para nós que trabalhamos no meio educacional, nos interessa a definição educacional, que diz: quem é o cego? É aquele que precisa do sistema Braille. Quem é o baixa visão? É aquele que precisa dos tipos ampliados. A gente costuma trabalhar com uma tabela de acuidade visual. Vocês todos já devem ter visto que é aquela tabela dos Zs, né? Virado para baixo, que chamam optotipos. Essa tabela, ela pode ser aplicada nas escolas como uma primeira triagem, né? Mas ela diagnostica todo e qualquer problema visual. Problema visual. Então, uma miopia é detectada inicialmente ali,
um astigmatismo, qualquer problema visual que pode ser facilmente corrigido com o uso de um óculos, como eu estou usando e muitas pessoas aqui também. Isso é um problema visual que é detectado na tabela de Snellen. Não necessariamente nessa tabela a gente diagnostica uma deficiência visual. Para diagnosticar uma deficiência visual, a criança precisa, sim, ser encaminhada para um serviço especializado, um oftalmologista que vai fazer uma investigação inicial, depois vai passar por uma outra equipe, que é a equipe da deficiência visual, e assim ele vai ter o seu diagnóstico. Apesar dessa tabela não ser para diagnosticar deficiência visual, muitas das nossas crianças na escola, só quando chegam na escola que a professora, a escola vai perceber que ele tem algum problema visual mais profundo, né? E como que a gente faz no caso desse diagnóstico feito? Ele tem baixa visão, ele é cego. Bom, o cego não tem muita dúvida, mas o baixa visão muitas vezes só detecta quando chega na idade escolar. Como que a gente vai fazer para criar estratégias que vão permitir para essa criança ter acesso ao currículo, né? Como vamos permitir que ele tenha um bom desempenho escolar? Vai ser mesmo através de um trabalho cooperativo, um trabalho de parceria e uma equipe escolar bem fortalecida, bem inclusiva, né? O aluno com deficiência visual, ele tem o direito de frequentar o ensino regular num período e no contraturno, como também já foi dito por todos, a sala do AEE. Nesse AEE, ele vai ter um professor especializado, ele vai ter equipamentos, né, recursos, lupas, e eu vou mostrar para vocês alguns recursos, que são itens essenciais para o desempenho acadêmico do aluno com deficiência visual. A gente tem uma sequência de passos que são muito importantes para garantir o bom desempenho do aluno deficiente visual numa sala regular. Primeiro passo é uma comunicação muito bem feita entre o professor do ensino regular e o professor do ensino do AEE, o especialista, né? Eles precisam estar constantemente conversando, porque o especialista já tem um repertório de conhecimentos, de situações, de adaptações, que ele pode contribuir muito na sala de aula regular e melhorar o desempenho daquele aluno, melhorar a forma como ele pode aproveitar o que está acontecendo ali, né? O professor especialista, num segundo passo, também é responsável, ele é corresponsável pelo planejamento e pela adaptação curricular das atividades. Então, ele também precisa participar daqueles momentos de planejamento da escola, para ele ver de que forma ele vai contribuir na adaptação das atividades, do material didático, de tudo que vai ser feito em sala de aula, porque tudo tem um pulo do gato, tudo tem um jeito de você fazer ficar acessível para a criança com baixa visão ou para a criança cega. O terceiro passo é disponibilizar para a sala regular todos os recursos que ele tem no AEE, porque não adianta nada a criança no AEE ter impressora, ter scanner que lê para ele o texto, lupa, telelupa e uma série de recursos que ele precisa. Não adianta nada eles ficarem fechadinhos lá no AEE. Esses recursos precisam acompanhar o aluno no ensino regular, senão ele não vai conseguir ter o mesmo desempenho que ele tem no AEE no ensino regular. E um quarto passo seria a organização do próprio espaço escolar, a organização física, né? A pessoa com deficiência visual, ela precisa ser informada de qualquer alteração que ocorra no espaço, porque ela já se familiarizou com um determinado caminho para ir até os locais da escola, e se você muda isso e não informa ela, pode causar até um acidente, né? Tem algumas adaptações, né, que são de acessibilidade, que são muito simples, às vezes não precisam nem de muito recurso financeiro, mas que facilitam muito a vida de uma criança que enxerga pouco ou que não enxerga nada. Então, aqui vocês estão vendo duas situações, uma escada comum, que é muito difícil de uma criança, ou mesmo de uma pessoa com mais idade, não ter nenhuma dificuldade para isso. Aí, com uma simples sinalização do corrimão, ó, pintou o corrimão de azul, o azul forte no branco, ele propicia um contraste, e isso já ajuda muito a pessoa que tem deficiência visual.
Esses pedaços da escada pintados de amarelo também são muito importantes, porque o contraste facilita muito para a criança achar uma pista, né? Próximo. Na organização do espaço escolar, a gente também precisa levar em consideração a quantidade de espaço que o deficiente visual precisa para dispor o seu material. Enquanto que as crianças que não têm deficiência visual precisam de uma carteirinha normal, às vezes até aquela de mão serve para eles, a criança com deficiência, o aluno com deficiência visual, ele precisa de um pouco mais de espaço, porque tudo dele é um pouco avantajado, né? A máquina de escrever, o espaço para ele abrir as coisas dele, o livro Braille. Quantos de vocês aqui já viram um livro em Braille? Ele é bem maior, ele cresce muito, né? Porque há uma limitação na hora de fazer a formatação do texto. E aí, um livro que tem 15 folhas em tinta, ele vira 90 folhas em Braille. Então, é um livro grande, é um livro pesado, né? Próximo, por favor. A indicação dos materiais que auxiliam o aluno com deficiência visual vai depender da característica do próprio aluno. Então, não é porque uma criança com baixa visão precisa de um determinado recurso que todas precisam. É como eu falei no começo, vai depender da patologia, vai depender do tipo de resíduo que ele tem, para a gente ver, então, o que vai beneficiá-lo. Então, não tem receita de bolo. O que fez para um, faz para o outro, faz para o outro. Cada indivíduo é um único e cada pessoa tem a sua maneira de utilizar e de melhor se valer de cada objeto. Para a escrita em Braille, temos esse recurso que se chama reglete. Né? Reglete é a pranchetinha e punção é aquela parte amarelinha, que é o que perfura o papel. Próximo. A gente tem também a máquina Perkins, não sei se vocês conhecem, máquina de datilografia mecânica Braille, isso é o que o aluno utiliza em sala de aula. Aqui nós temos com 2 modelos, o modelo mais simples e o modelo mais recente, que ele é tão mecânico quanto o outro para o aluno, porém ele tem uma plaquinha eletrônica com entrada USB, entrada de pendrive, que tudo aquilo que o aluno escreve em Braille, o professor pode pegar, pôr um pendrive, depois ele põe no computador, no notebook dele, ele vai ter acesso em tinta. Ele não vai precisar da transcrição, porque muitos dos professores da sala regular não dominam o sistema Braille. Então, é um facilitador para o professor isso. Próximo. Nós temos alguns recursos aqui. O globo terrestre adaptado, os livros em MacDaisy, que são audiolivros, uma tabela periódica aqui, ela está adaptada numa versão que a gente costuma chamar de desenho universal, que é a tendência hoje da adaptação curricular. O famoso 3 em 1, né? Então, com uma tabela, você preenche as necessidades de uma classe inteira. Porque por fora ela tem no plástico transparente a tabela em Braille, embaixo ela tem bastante estímulos visuais para quem tem baixa visão, então as letras são ampliadas, tem as cores bem contrastantes, e ela também beneficia o aluno que não tem nenhum tipo de deficiência. Essa é uma tendência muito recente, que a gente chama de desenho universal, que é tentar fazer as coisas acessíveis para todas as pessoas, porque economiza recurso, né? Você não precisa fazer um material para quem não tem nenhuma deficiência, um material para quem tem deficiência auditiva, baixa visão, e o outro para quem é cego. Num material você já resolve todos os seus problemas. Volta um pouquinho. A gente tem o rotulador Braille, que é esse etiquetador aqui do canto, que ele também ajuda bastante, porque ele faz uma etiquetinha que você pode pôr em todas as coisas. É muito importante para a criança na sala ter essa etiquetinha, para ela saber, enfim, o que a pessoa que enxerga, bate o olho, porque a visão é muito global, e ele localiza rapidamente, a criança cega depende de ir lá tocar. Então, é importante que tenha isso para ela também, especialmente se ela está na fase de alfabetização. E aqui no cantinho, a gente tem um leitor de audiolivro. É do tamaninho de um celular, assim. Você põe, salva com... tem uma entrada USB, você põe qualquer texto em versão TXT, não pode ser em versão imagem, por exemplo, e ele faz a leitura em áudio para o aluno.
um soroban, que é para o ensino da matemática, uma bengala dobrável, existem bengalas de pontas vermelhas e bengalas de pontas amarelas. Em países mais desenvolvidos é uma diferenciação, a bengala vermelha é para o cego e a amarela é para o baixa visão, só que aqui no Brasil e em outros países não colou, isso não pegou. Então é muito normal a gente ver baixa visão com vermelha e cego com amarela, porque as pessoas não tiveram essa sacada de entender que cada bengala serve para avisar o que não é deficiente, quem é aquela pessoa e como ele deve lidar com aquela pessoa. Alguns tipos de lupas aqui também, lupa copo, lupa de mão. E aqui, gente, eu tenho uma lista, um site que depois a gente pode passar para vocês, lista de endereços, que são lugares onde vocês podem encontrar publicações, né? Então, tem o portal do MEC, que é muito importante que vocês conheçam, porque tudo isso que a gente falou aqui no portal do MEC tem o material de apoio. Tem o Instituto Benjamin Constant, que é um instituto referência lá no Rio de Janeiro, que ele reúne 3 coisas. Ele tem a escola para os cegos, ele tem a imprensa braille e ele também é um lugar de moradia para aquelas crianças que moram no interior e não tem ninguém especializado. Então, eles têm o direito de morar nesse lugar. É muito bacana esse instituto. E ele disponibiliza, no lado esquerdo do site, uma lista de opções de coisas que dão muito suporte para a gente que trabalha com deficientes visuais. Tem textos, tem livros adaptados, quem tem impressora braille é só capturar, baixar aquele livro e dá para imprimir. Né? A gente tem o site do Rede do Saber, que tem videoconferências de adaptações curriculares de matemática, de várias coisas feitas pelo Estado, mas são disponíveis para todo mundo, não precisa de senha para entrar, é só entrar, escolher a videoconferência e ver. É muito interessante a gente ver a forma como outras pessoas trabalham para a gente poder se adequar, né? Enfim, tem ali o site do Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ, que é uma faculdade no Rio de Janeiro, que desenvolveu softwares. Vocês já ouviram falar do DOSVox? Do MacDaisy. São softwares baixados nesse endereço que são gratuitos. Qualquer pessoa pode baixar. Ele comporta em qualquer computador, não atrapalha nada, e ele permite a pessoa cega ou a pessoa que tem muita dificuldade para ler, ela pode ouvir. É um sintetizador de voz. Para nós que ouvimos normalmente e enxergamos, pode parecer que a voz é um pouco ruim, mas o cego rapidamente se adapta e eles têm uma facilidade para usar isso, dá para entrar na internet, dá para fazer uma série de coisas. O DOSVox tem jogos pedagógicos, tem uma série de recursos que podem ser usados pelas professoras do AE, que vão ajudar muito. E é isso, por enquanto. De tarde a gente fala mais. Obrigada. Bom, pessoal, muito obrigada. Obrigada à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que as 4 professoras fazem parte da equipe da Secretaria, aqui da DRE de Marília. Então, muito obrigada, que foi muito rica a fala de vocês. A Jo, que já agradeci. E eu acho que todas tocaram, de alguma forma, no ponto do acolhimento e do cuidado, que a Jo também trouxe para a gente. E eu fiquei pensando um pouquinho aqui, né? E aí me veio à mente uma frase do Boaventura de Souza Santos, que não vou falar a frase dele exatamente, mas ele diz um pouquinho de que somos todos iguais e ao mesmo tempo somos todos diferentes, mas essa diferença ela deve ser levada em consideração desde que ela não inferiorize alguém, desde que ela não faça uma diferenciação preconceituosa do lado negativo. E acho que todas falaram um pouco sobre isso. A gente vai fazer o seguinte, a gente recebeu aqui várias perguntas, mas nós vamos ter uma fala a seguir sobre o trabalho que está sendo realizado pela Câmara Técnica da Educação do CIVAP, que vai falar um pouquinho sobre isso, e daí a gente vai esperar também as perguntas relativas ao CIVAP e vai fazer um debate, mesmo que seja rapidinho, a gente vai tentar responder algumas das perguntas, tá? Então eu passo aqui a palavra para a Magali.